Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando EBD, de volta, lição de número 11 das lições bíblicas da CPAD, Sala dos Jovens. Esta lição será ministrada no dia 15 de setembro de 2024. Ela está sob o tema Revelações sobre o Tempo do Fim. Tanto esta lição quanto a da Sala dos Juvenis, nós estamos falando sobre escatologia, tá bom? Então, acompanhe sempre uma junto com a outra e você vai ter um escopo doutrinário um pouco maior, tá bem? Como eu disse, a lição de número 11, e já disse o tema também, o texto principal está em Daniel capítulo 8, versículo de número 15. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. Uma como semelhança de homem. Aqui o uma não está se referindo ao feminino, mas uma imagem, uma aparição, vamos dizer assim, angelical diante dele. Tá bem? Daniel capítulo 8, versículo 15 é o texto principal, e o resumo da lição já nos traz, vai nos dar uma ideia daquilo que da ideia que nós seguiremos dentro dos três tópicos desta lição e também da introdução. O resumo da lição nos ensina que o conhecimento das coisas futuras nos dá esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Então veja, duas palavras importantes para a manutenção de uma vida de fé produtiva, frutífera, feliz aqui na face da terra. A primeira coisa é a esperança, e a segunda, diz a lição, a certeza de que Deus está, quer dizer, então esperança e certeza. Veja que são duas coisas que nos firmam, que nos fortalecem. A esperança nos faz aguardar, nos faz antever, ou acreditar sem ver. Essa é a esperança que Paulo prega, né? Ora, a esperança que se pode ver não é esperança. Então Paulo nos ensina assim. E a esperança é justamente aquilo que nós não podemos ver, não podemos tocar. E às vezes parece-nos até inacreditável as coisas que se nos apresentam. Porém, a esperança, ela faz com que o nosso barco, vamos dizer assim, a nossa nau, ela mantenha um curso em linha reta na direção dos céus. Esta é a esperança. Tá bom? Sempre fazendo menção, me lembrando agora do hino, né? Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Então, são duas palavras que caminham juntas, esperança e fé. Esperança e fé. Tem quase o mesmo sentido, que é acreditar ou esperar naquilo, ter esperança naquilo que eu não vejo, naquilo que eu não posso tocar. Porém, me dá certeza, que é a segunda palavra aqui, me dá certeza. E qual é esta certeza? Deus está no controle de todas as coisas. É o que mantém a minha nau e a sua nau na direção correta. Qual é a direção? Para cima, para os céus, como diz o profecista, desviando-se do inferno que está embaixo. Os objetivos desta lição é conhecer a visão de Daniel do carneiro e do bode. Veja que aparentemente, às vezes, até alguns confundem estes animais, né? Mas são distintos, o carneiro e o bode. Depois, compreender a simbologia. Eu sei que no começo você vai falar de carneiro e de bode. Não, nós vamos falar da simbologia do bode e também a simbologia do carneiro e do pequeno chifre. Nós temos, quando você lê a leitura em classe, a leitura bíblica em classe, ele vai citar esta passagem, tá bem? Destes dois animais simbólicos, destas duas representações de dois grandes impérios, de dois grandes governos que fazem parte da história humana. E o último objetivo, aprender sobre o cumprimento da visão para o tempo do fim, tá bem? Da realização. O cumprimento aqui é realização, porque cumprimento é outra coisa. Cumprimentar, cumprimento é outra coisa. São três coisas distintas. E cumprimento é outra coisa também. É o cumprir, é o realizar, é o tornar agora
verídico aquilo que foi falado, vamos dizer assim, tá bom? Nós temos aqui 3 objetivos interessantes: conhecer, compreender e aprender. Tá bom? São coisas que nos trarão aquela segurança que está contida na verdade prática da lição. Tá bem? É a esperança e a crença, a certeza. A esperança e a certeza. Como é que eles vêm? A partir do conhecimento, a partir da compreensão do conhecimento e também do aprendizado. O aprendizado, obviamente, é que vai nos fazer esses três objetivos vão nos fazer o quê? A praticar. Nós levarmos a prática daquilo que aprendemos, conhecemos e compreendemos. Tá bom? Porque não adianta nada chegar a esses 3 objetivos e não colocarmos em prática tudo aquilo que nós adquirimos em termos de conhecimento. Esta é a intenção do conhecimento. Quando se transmite um conhecimento, qual é a intenção? Que o aluno coloque em prática aquilo que ele aprendeu no seu dia a dia, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida educacional, onde ele estiver. Obviamente que os objetivos que o professor tem é que os seus alunos pratiquem aquilo que lhes foi ensinado, que lhe foi transmitido o conhecimento, tá bom? Que foi dado a ele o direito ou o privilégio de conhecer. Quando nós olhamos para Cristo, também o objetivo de Cristo é que quando nós chegamos ao conhecimento da verdade, façamos o que? Coloquemos ela em prática. Tiago nos diz isso: me mostra a sua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras, tá bom? Ele não está pondo aqui um questionamento à doutrina paulina de que nós somos salvos pela fé. Não, ele simplesmente está dizendo que ele expressa a sua fé mediante obras. Ele não faz obras para ser salvo. Ele faz obras porque ele é salvo. A expressão prática da sua fé é fazer obras, é realizar obras. Tá bom? Vamos um pouquinho mais adiante. Nós temos aqui na interação, eu falei na classe dos juvenis, vou falar na classe dos jovens também nessa aula, que é interessante que você aprenda a abrir todas as portas que você tem na lição da revista da Escola Bíblica Dominical. Não, como eu sempre digo, não é um material barato, mas também não é tão caro, mas também gastar só por gastar, para falar que tem, ou para, sei lá, não diminuir a lista de pedidos da sua igreja, não é relevante, não é importante. O importante é que você adquira e que você utilize esse material, tá bem? Eu tenho por costume, desde o início, de fazer o quê? De adquirir de todas as formas que eu puder. Então, o que eu faço no final de cada trimestre? Eu vou arquivando, vou colocando aqui estão os livros que acompanham, tem lição de capa dura, que elas vão sendo arquivadas, tem a lição que acompanha, tem a da editora, também trabalhamos com 2 editoras, a CPAD e também a Betel, e nós vamos guardando. Isso aqui serve do quê? Nos servirá amanhã ou depois de base, de fundamento, de pesquisas que nós precisaremos fazer, e nós já temos um material para isso. Então, a revista de escola dominical, e você sendo aluno 4 anos consecutivamente, se você não tiver muita falta, eu não sei se ainda existe essa possibilidade, mas antigamente, se você tivesse 4 anos de frequência contínua da Escola Bíblica Dominical e você obtivesse do seu superintendente a sua lista, você conseguisse comprovar isto e enviasse à casa publicadora, eles te forneceram. Não sei se ainda tem. Antigamente, aparentemente, tinha isso. Não estou falando que tem, pelo amor de Deus. Estou falando, pergunte. A melhor coisa do mundo é saber questionar. E eles enviariam aí o tipo de um certificado de um básico em teologia, porque são 4 anos estudando diversos assuntos referindo-os à teologia sistemática, a teologia em si, a teologia sistemática em si, um curso teológico, vamos assim dizer. Se você fosse aluno, 4 anos confirmados pelo superintendente ou o responsável, seu pastor, você tinha direito de ter um certificado aí de um curso por extensão como é que é mesmo? Básico em teologia. E eu acho que ainda tem, não sei, não fui mais atrás. Então, dentro da interação, nós temos aqui que
primeira lição nós aprendemos na interação. Veja que Daniel ele foi transportado espiritualmente para a cidadela de Suzã, na região de Elão, onde testemunhou uma intensa batalha entre um carneiro e um bode. Estes símbolos representam eventos relacionados aos impérios Medo-Persa e Grego, além de fornecer um vislumbre profético da ascensão do anticristo. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que, quando falamos, alguns até infelizmente brincam, zombam com os dons, zombam também da teologia pentecostal, que é uma teologia mais do que comprovada, ser verídica, acabam brincando. Veja que Daniel ele tem uma visão, ele tem uma revelação de Deus a respeito de fatos, de acontecimentos que ainda iriam suceder na história, que ainda iam acontecer. Então, tratamos tudo isto, complementando também dentro da orientação pedagógica, que nós recordamos que nós estamos estudando escatologia. E o sentido desta palavra é escatos, que significa último ou final, e logos, que significa estudo ou tratado. Portanto, escatologia estuda os últimos acontecimentos da história humana, conforme Deus revelou em sua palavra. Então, são fatos, são acontecimentos, faz parte da história que nós não podemos relegar a uma simples explicação, um simples acontecimento. Veja que nós estamos falando de algo futuro, nós estamos falando de revelação de Deus que ainda revela. E transportando para os dias de hoje, Deus ainda revela. Quando olhamos para a escatologia ou para as visões, as revelações, nós vamos ver que elas têm passado, presente e futuro. Algumas já aconteceram, outras estão acontecendo e outras ainda acontecerão, que é o caso do que nós estamos vendo aqui. Tá bem? Ela teve o seu cumprimento, vamos dizer, histórico, num determinado período da história humana. Fala-se dos governos, dos reinos Medo-Persa e da Grécia. Também nós vamos ver os seus principais expositores, no caso Ciro e Alexandre o Grande, mas também nos transporta, nos remete a um ensinamento espiritual e futuro, que é a questão do anticristo. Tá bom? Então, quando nós olhamos para a escatologia, quando nós olhamos para esta doutrina, nós não podemos tê-la tão somente como uma história de carochinha, ou de algo que não acontece mais, ou de algumas coisas que pararam. Eu sei que não é esta a visão da lição agora, a questão da continuidade dos dons, da continuidade, combatendo os cessacionistas, não é esta a visão, mas quando olhamos, nós precisamos nos ater a tudo isto, tá bom? Por quê? Veja, os objetivos, conhecer a visão. Veja que visão é esta. É uma visão que Daniel tem, uma revelação na sua mente, diante dos seus olhos, ele vê isto acontecer. Depois fala de simbologia. Falar de símbolos, de figuras, não é muito fácil. Tem um livro, eu sempre cito, muito bom, de João Leitão de Mello, Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia. Você vai ter também o pastor Severino Pedro, você vai ter já o saudoso pastor Antônio Gilberto, sempre grandes expositores, tanto da doutrina pentecostal quanto da escatologia bíblica, para você ter um material confiável a respeito destas doutrinas. Então, nós não podemos só vê-las de uma maneira superficial, mas também não podemos temer. Algumas pessoas fogem de escatologia, de Apocalipse, de Daniel, de Ezequiel, Jeremias, onde há visões, onde há revelações, onde há mensagens, e que as pessoas simplesmente se assustam com os símbolos, se assustam com a mensagem. Não é esse, tá bom? Então são dois extremos perigosos. Você tratar levianamente a questão escatológica e você tratar também com paura, com medo, ou fugir da doutrina escatológica, do ensinamento escatológico. São dois extremos muito perigosos na vida do estudante
principalmente o estudante pentecostal. Ele precisa acreditar tanto no literal quanto no figurado, principalmente porque as Sagradas Escrituras, a sua maioria esmagadora, os seus escritos são espirituais, são figurados, são revelações e que suscita a nossa fé. Como eu disse lá no princípio, nós precisamos ou a maioria das vezes, nós vamos absorver esses ensinamentos pela fé. Assim como os milagres, muitas coisas, se nós tentarmos entender racionalmente, humanamente falando, nós não conseguiremos atingir a compreensão correta do ensinamento, tá bom? Então, desculpa essa introdução longa, mas eu preciso nos localizarmos aqui para que haja uma compreensão mais correta, mesmo que eu diminua o tempo na exposição da lição em si, mas quando eu e você formos estudar escatologia, Apocalipse, a doutrina das coisas futuras, nós temos que ter em mente isto, tá bom? A seriedade e também o nível de maturidade cristã e espiritual para compreendermos determinados ensinos das Sagradas, ou a grande maioria dos ensinos das Sagradas Escrituras. Tá bom? Dentro, nós já falamos da interação e da orientação pedagógica, beleza? Então, a escatologia é estudar as coisas futuras, ou os eventos futuros, que ainda hão de acontecer, que Deus revelou através das Sagradas Escrituras. Vamos para o ponto, para a introdução. Na introdução, nós temos aqui que em Daniel, veja, nesta lição estudaremos o capítulo 8 do livro de Daniel. Esta visão narrada por Daniel descreve um conflito entre um carneiro e um bode, numa alusão aos impérios medo-persa e grego. Ao mesmo tempo, a passagem descreve uma revelação sobre Antíoco Epifânio e a sua representação do anticristo no tempo do fim. Veja, novamente, 3 tempos diferentes. Ela vai falar dos medos persas e dos gregos. A lição vai falar de um imperador chamado Antíoco, e que também depois se intitulará como Deus, Epifânio, quer dizer, uma manifestação de Deus, e fazendo a alusão também a quem? Ao anticristo, que será o último grande imperador, vamos dizer, governante, e que será subjugado pelo excelentíssimo poder do nosso Deus, pelo maravilhoso poder de Cristo. Não será destronado por mãos humanas, mas o poder de Deus, a soberania de Deus estará sendo exercida sobre isto. Quando nós olhamos assim, determinadas pensamentos teológicos, linhas de pensamentos teológicos, eles vão confundir tudo isso aqui. Eles vão fazer uma salada, vai ser um angu de caroço, como diz o povo, que depois fica difícil até de separar o caroço do angu. Mas se for um caroço muito grande, não é fácil. Dura quando é caroço pequeno. E geralmente, quando coloca um caroço no angu, colocam caroços pequenos, sementes pequenas, que fica difícil de separar. Por isso a intimidade com a questão escatológica, com a visão escatológica pentecostal. Precisamos estar a par disso, tá bem? Então nós vemos aqui 3 períodos. Período propriamente dito dos medos e persas e gregos, essa batalha do bode e do carneiro. Depois ele vai fazer alusão a Antíoco Epifânio, que também fará alusão ao anticristo, que é vamos dizer assim, o tema quase que principal e relevante desta lição, desse trimestre todo, dentro da escatologia. Obviamente que tudo é cristocêntrico, porém há um destaque na escatologia para estes governos, para estas situações, tanto no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, e também Jeremias e Ezequiel são livros também riquíssimos na questão simbológica, da situação das simbologias, das sombras, dos tipos, dos mistérios. Aí eu citei um livro aqui, e você pode procurar dentro do tema escatologia, saudoso pastor Antônio Gilberto, Severino Pedro, também João Leitão de Mello. Nós temos grandes expositores, tá bom? Clique lá no link da CPAD e procure escatologia, vai aparecer mais nomes confiantes, tá? Confiáveis, tá? Doutrinas confiáveis. Eu citei aqui 3 nomes que eu tenho particularmente,
sempre que vou estudar ou procurar alguma coisa referente, algum assunto referente, vou a estas fontes, a estes nomes. Existem outros nomes de confiança, tá bom? O tópico de número 1, a visão de um carneiro e um bode, a característica da visão. Agora vai falar sobre as características. O que é que ela nos ensina, essa visão? Primeiro, ocorre no 3º ano do reinado de Belsazar. Veja que agora nós estamos conseguindo colocar dentro de um cronos, dentro de um tempo que aconteceu. Que esse tempo está entre 550 e 549 a.C., tá bom? Não se tratava de uma visão pelos olhos físicos, é por isso que desde o início eu estou falando, e nem imaginação da mente humana, mas uma revelação celestial concedida pelo Senhor ao seu servo. Veja a responsabilidade, é o que eu estou dizendo. Mas aqui eu quero só localizar a lição cronológica no tempo, num determinado tempo, dá um tempo, 550 a 549. A questão de não ser meramente uma visão humana, um pensamento do profeta Daniel, mas uma revelação de Deus, é o que eu estou falando desde o começo. Nós precisamos tratar com muita seriedade a questão escatológica, principalmente a escatologia pentecostal, principalmente. Também adquira livros, compêndios, apostilas, participe de estudos, classes, principalmente a escola bíblica dominical, os cultos de doutrina, e você vai ter aí mais fundamentos para a sua vida cristã. Então, nós vemos aqui que não pode ser tratado levianamente. Em seu vislumbre profético, Daniel se vê na cidadela de Suzã, como nós já lemos sobre isso. Tá bom? Cidadela quer dizer algum lugar fortificado, tal, praticamente a capital, vamos dizer. Então ele está ali e eles têm essa visão no ano de 550, 549, esta revelação de Deus para ele acerca do que ainda vai acontecer. O que ele vê? Antes disso, o último parágrafo diz: é importante perceber que grande parte da visão é explicada pelo anjo Gabriel, a quem Deus enviou com o propósito de dar a interpretação a Daniel. Veja que as visões, ainda também nos dias de hoje, Deus não deixou de revelar ainda aos seus santos profetas, Deus não deixou de dar visões também aos seus santos servos. Porém, com as visões e as revelações, nós precisamos tomar cuidado, que alguns têm extrapolado e trazido interpretações totalmente equivocadas, errôneas. Veja que Deus também dá a possibilidade de o profeta entender, compreender corretamente. Como? Enviando o anjo Gabriel para estar do seu lado para dar o propósito e a interpretação da visão. Veja que mesmo Deus ainda agindo desta mesma maneira, nós não somos cessacionistas, os dons continuam, mas Deus também é o que dá a visão, dá a revelação e dá a interpretação. É por isso que tem na lista dos dons o dom do quê? Da interpretação, tá bom? Tanto das línguas e também das visões e revelações. Tá bom? Nós precisamos tomar cuidado com isso. E tomar cuidado também que nem todo mundo que se diz ser é de verdade. Tá bom? Precisamos tomar cuidado com isso. Ele coloca aqui como uma questão importante perceber. Então é importante mesmo perceber isso, que com tudo que Deus faz, mesmo, obviamente existirão coisas, eu disse isso desde o princípio, a Bíblia ela é um livro espiritual, e nós precisamos do seu escritor, do seu autor, que é o Espírito Santo, o inspirador dos homens que escreveram a Bíblia. É o único livro que nós temos o privilégio de ter o autor e o consumador dele do nosso lado, nos dando as interpretações, também usando os seus servos e nos trazendo, mas principalmente a revelação tem que vir, a explicação, a explanação, o entendimento tem que vir do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu não estou desprezando aqui outras formas de aprendizado, não é isso. Eu só estou dizendo do privilégio que nós temos de ter o autor e consumador deste livro do nosso lado nos explicando. Daniel teve a companhia de Gabriel e nós temos a presença do Santo Espírito de Deus nos revelando acerca das coisas, tanto passadas quanto presentes, quanto também as futuras, as que hão de acontecer.
Tá bom? Então, o ponto de número 2, o carneiro é o primeiro animal da visão profética, e esse carneiro, obviamente, ele tem uma particularidade, ele tem 2 chifres, e os chifres, um é maior do que o outro. O que é que ele simboliza? Ele está simbolizando o império Medo-Persa. Ele tem um nome aqui, ó, veja, se unem após a conquista por volta de 550, dando origem ao Império Aquemênida. Eu acredito que seja assim, né? O acento circunflexo está no E. Então fica Aquemênida, talvez. O chifre mais alto, no versículo 3, aponta para a Pérsia, que apesar de ser posterior ao reino Medo, tornou-se proeminente. Proeminente quer dizer que teve mais destaque. Tá bem? Apesar dele vir depois, né, dos Medos, a Pérsia, ela se destaca. O Império Persa se destaca dentro dessa junção de governos, Medo-Persa, tá bem? Então, os chifres, o animal, representa um carneiro, tá bem? E quem é o grande expositor deste reino? É Ciro. Ciro, este foi o líder persa responsável por esta unificação e, posteriormente, pela tomada da Babilônia. É o mesmo Ciro que é profetizado por Isaías, tá? Isaías 44, 28 e 45, versículo 1, que Deus levantou. Eu coloquei algumas anotações aqui, porque não dá para escrever, ainda não tenho essa condição, apesar de ter sido um presente de um grande amigo, né? este tablet que eu uso. Mas eu separei aqui três coisas interessantes a respeito de Ciro, a sua forma de governo, a sua forma, né? Isaías vaticina, profetiza, fala sobre ele, e agora ele vem aqui como ele é chamado também o grande. Por quê? Porque ele é o responsável, o idealizador do governo, de tudo isso, mas ele tem algumas qualidades, né, que nos ensinam. Veja, a primeira coisa que nós temos aqui é que Deus levantou para colocar... por que Deus levanta Ciro? Primeiro, ele coloca Ciro, ele levanta Ciro, ele estabelece Ciro. Segunda lição nós estamos aqui em Êxodo, no capítulo 1, versículo 1. Para quê? Para colocar o fim do período do exílio dos judeus na Babilônia. Então, Ciro é o responsável pelo princípio do fim do exílio babilônico de 70 anos. Tá bom? Nós estamos falando sobre isso no decorrer da lição. Se você acompanhar todas as aulas, você vai ter um entendimento melhor. Então, a primeira coisa que nós vemos é a soberania de Deus. Ciro não é posto ali aleatoriamente à toa. Não. Ele simplesmente, primeiro, ele vem para pôr fim na história, para pôr fim ao exílio babilônico. É ele quem começa a idealizar o fim do exílio dos judeus na Babilônia. E isto prova que Deus usa quem ele quer. Porém, de antemão, Deus já o havia escolhido para isto. Bem, na sua presciência, na sua onipotência, na onisciência, Deus, primeiro, então, nós vemos aqui que o Senhor o levanta para pôr fim ao exílio babilônico, o exílio dos judeus na Babilônia. Tá bem? Babilônia é o primeiro império. Depois vem os medo-persas, depois vem os gregos e depois vem os romanos. 70 anos, 4 grandes impérios. Daniel está em todos eles. Daniel entra, mas não sai do exílio. Ele fica lá. E nas últimas participações ele já está aí com seus 80 e tantos anos, 85, 86 anos mais ou menos, dependendo da idade que ele entrou ali. Tá bem? Então nós vemos primeiro que Deus levanta Ciro com esta especificidade. Primeiro para começar a pôr fim ao exílio dos judeus na Babilônia. Depois, de acordo com o relato de Daniel, Ciro era um conquistador implacável, sendo invencível em suas campanhas militares, o que o tornou um líder poderoso. Veja que ele tem outra qualidade muito boa num líder. Ele é um conquistador e também invencível. Então, outra qualidade. Mas a qualidade que eu achei principal no relato aqui do escritor é que ele fala também, eu coloquei como terceiro para nós fecharmos esse aqui, que ele também é conhecido por sua atitude respeitosa em relação aos inimigos derrotados.
tratando os povos conquistados com tolerância. Quando nós olhamos esta questão, né, de Deus levantar Ciro, de o Senhor colocar ele por ser um líder invencível, implacável na questão da conquista, mas no tratamento ele era tolerável, ele não era um ditador, um déspota, um tirano. Não. Quando nós olhamos para outros grandes líderes da história, relatadas na Bíblia, nós vamos ver homens cruéis. Nós vamos falar aqui de Epifânio, né, desse Antíoco Epifânio, nós vamos ver aberrações que ele comete. E nós falamos também em outras lições sobre os 10 chifres de outro animal representado nesta lição, dos 10 maiores imperadores e mais cruéis também da história de Roma. Nós vamos ver que, geralmente, os líderes eram, na sua grande maioria, eram homens cruéis, eram pessoas que governavam com mão de ferro, vamos dizer assim, com crueldade. Ciro tinha esta particularidade, ele tratava os povos conquistados com tolerância. Eu acredito que tolerância religiosa, tanto é que ele começa a abrir mão na questão do exílio judaico, né, dos judeus dentro da Babilônia, devia tolerar a religião, as expressões, tudo que fizesse parte da outra cultura dominada, apesar de serem dominados, mas não lhes era tirado de certos privilégios que eles tinham em suas terras, antes da deportação. Então, uma coisa interessante aqui, o líder de verdade, ele trata bem. Aqui no caso que eu estou dizendo, não são conquistados, são liderados. Um líder de verdade, ele sempre vai respeitar, né, tanto as condições dos seus liderados, quanto as suas limitações também. Um líder de verdade, ele sabe contrapor, vamos dizer assim, ele sabe utilizar os pesos e as medidas, tá bom? Ele nem vai ser frouxo demais e nem vai ser também um tirano a ponto aí de comprometer a sua liderança. Então, Ciro o Grande era essa característica da visão do carneiro e o bode. Então, aqui nós estamos falando do carneiro. O carneiro simbolizava o reino de Ciro, e Ciro, nós tivemos as suas três qualidades, né? Era um primeiro, principal de tudo, ele foi escolhido por Deus. Você veja que Isaías vai falar sobre ele muitos anos antes, séculos antes do seu surgimento na história. 2, ele era um líder, além de ser implacável e invencível, mas era também tolerante em certas questões. Obviamente que não dava para ser tolerante em tudo, porém, em questões que não comprometesse a sua liderança ou que não desse a ideia de insurgência, de insurreições, ele também era tolerante, ele permitia que os outros também continuassem dentro da sua cultura, praticando certas coisas de sua cultura, tá bom? O ponto de número 2, o bode e o pequeno chifre. Então nós vemos aqui que a visão é que o bode peludo que surge na visão de Daniel e derrota o carneiro é o rei da Grécia. Veja que agora o reino medo-persa está fora. Agora ele foi vencido, apesar da história que acabamos de contar agora, mas surge agora um novo império na história que vai perdurar por alguns anos. Na história, ele é identificado como Alexandre o Grande, veja, rei da Macedônia, amplamente reconhecido como um dos maiores líderes militares da história. Tá bem? Desculpe, é que eu chamei o auxílio, mas o bode, então, aqui, ele tem algumas características, né? E essas características apontam para Alexandre o Grande, o rei da Macedônia. É reconhecido como um dos maiores líderes militares da história e que, graças às suas conquistas expansivas, pelo mundo conhecido na época. Então, veja bem, apesar de tudo, outra característica que é destacada de Alexandre é que ele é praticamente um erudito. Ele simplesmente foi aluno de Aristóteles e, com isto, ele difunde a cultura grega, que é chamada de cultura helênica. Quando olhamos para o Novo Testamento, eu já falei sobre isso, nós vamos ver que
o domínio é romano no nascimento de Cristo, vamos dizer assim, humanamente falando, no nascimento do Cristo, o império era romano, mas a cultura era helênica. E isso graças a quê? A interferência, a influência de Alexandre o Grande. Veja, educado pelo filósofo Aristóteles, também difundiu a cultura grega por meio de uma política chamada de helenização. Hein? Outra característica que nós vemos é que o animal surge, ele vem sobre a terra, mas não toca no chão. E isto representa a velocidade com que Alexandre e seus exércitos ele conquista, a velocidade a ponto de ser representada de não tocar no solo. Nós vemos que alguns automóveis, vamos chamar de automóveis, alguns veículos alcançam uma velocidade tão grande que alguns chegam a levantar voo, a planar, né? No caso o avião é o principal deles. Mas você vê um carro de Fórmula 1, de vez em quando, ele, dependendo do solo, ele vai erguer o bico, ele vai levantar, porque a velocidade é muito grande. Nem qualquer coisa tira um carro de alta velocidade pela falta de atrito, vamos dizer assim, de um contato maior com o solo criando esse atrito. Ele pode rodar, ele pode capotar, perder o controle, uma infinita, porque a velocidade é muito grande. Então, veja, a velocidade do Império grego, ele é simbolizado a sua força de ataque, de conquista do animal não tocar no solo. Veja que figura bonita, né? E hoje nós podemos até representar, porque nós temos veículos aí, já citei os carros de Fórmula 1, que alcançam uma velocidade de 300, se você for pegar a Fórmula Indy, os carros são 500 milhas, tem de um determinado lugar nos Estados Unidos, tem as 500 milhas, são carros, veículos que alcançam velocidades aí acima de 300 quilômetros, 350 km por hora, é uma velocidade incrível para um carro, né, para um veículo propriamente dito. E você vai ver também, como eu disse, por falta do atrito, né, simbolizando aqui, acontecem inúmeros acidentes. Então você pega a história e você compara com as visões, você vê que não é uma mera história de carochinha, como até algumas próprias ditas vertentes evangélicas, protestantes, querem dizer acerca das revelações, das visões. Bom, interpretam segundo suas próprias exegeses e trazem uma visão distorcida destas revelações, tá bom? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Então veja, depois ele fala o ponto de número 2, os 4 chifres, tá bem? E lembra que Alexandre o Grande ele falece muito jovem, 33 anos, ele morre. Aí vai haver uma disputa entre seus 4 grandes os seus generais, que nós tratamos na lição passada também, né? Então, o nome deles é Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Então, todo o império é dividido entre esses 4 generais aqui. E agora, o destaque aqui, debaixo do domínio de Seleuco, que ele reina sobre a Síria e o restante do Oriente Médio, incluía também a Judéia, ocasião e que será o palco da sequência da profecia. Então veja bem, tudo que nós veremos também relacionado aqui à Judéia está relacionado ao governo, ao domínio de Seleuco, um dos 4 grandes generais de Alexandre o Grande. Tá bom? Depois nós vamos para a parte 3, o pequeno chifre. Enquanto Daniel observava, viu-se surgir de um dos 4 chifres, os 4 generais, deles surgindo um pequeno chifre que cresceu rapidamente e se lançou contra o exército do céu. Veja que a visão aqui vai levar, a visão aqui agora sai do campo humano para uma visão celestial, para uma visão espiritual. Tá bem? Veja, ele se levanta contra o exército do céu, profanando o santuário. Historicamente, este pequeno chifre simboliza Antíoco IV, de 215 a 162 a.C., pertencente à dinastia Seleucida, ou Seleucida, embora não fosse herdeiro direto do trono. Antíoco assumiu o poder após o assassinato de Seleuco IV,
Filopátor, em meio a intrigas e disputas. Ao assumir o trono sírio, mudou o título para Antíoco Epifânio. Como eu disse lá no início, a tradução, a interpretação, isto é, o Deus manifestado. Então, agora nós vamos ter, dentro da história, vamos dizer assim, humana, uma representação espiritual e futura, escatológica. Por quê? Porque este homem, ele é uma representação também, de um governo futuro, como nós vemos aqui, este pequeno chifre. Então, dos 4 grandes generais, aparece um. E ele é chamado de Antíoco, apesar de não ser um descendente direto, mas ele se torna um imperador. Ao se tornar imperador, depois da morte do seu antecessor, ele simplesmente muda o seu nome. Veja que a característica aqui já é totalmente diferente de Ciro. Enquanto Ciro é uma pessoa tolerante, vamos dizer assim, tem uma característica de humildade, esse aqui já é o oposto, já é soberbo. Ele não quer só ser chamado de Antíoco IV, ele quer ser chamado de Epifânio, quer dizer, o Deus manifestado, o Deus manifesto, que é uma posição que não lhe pertencia, não era para ele. E nós veremos que isto será representado futuristicamente, ou no futuro, na escatologia, na pessoa de um ser que vai ter um confronto direto e, obviamente, será derrotado por Cristo Jesus. Tá bom? 3, falamos sobre a questão de Epifânio. Então, o ponto de número 3, o tempo do fim. Um protótipo do anticristo. Quer dizer que, veja, em razão de suas características e descrições bíblicas, Antíoco é tido por muitos intérpretes das Escrituras como um tipo do anticristo. Tá bem? Anticristo, tudo que você vê escrito com esse prefixo anti, quer dizer contra. Tá bom? Contra, oposto, oposição, todo esse sentido. Então, anticristo é contra Cristo, ou tudo que está relacionado a Deus e também a sua igreja, o povo escolhido em Abraão. Então, aqui, pelas características de Antíoco Epifânio, né, veja que até no nome nós vamos ver essa característica, ele é tido como um tipo, e a correlação do novo é o antitipo, ou antítipo, né? Ele é tido como um tipo do anticristo. Por quê? Por causa de suas características. Quando você compara as duas pessoas, as duas personalidades, você vai ver que são parecidos. Tá bem? Por isso, um tipo. Porque pega particularidades dessa persona, dessa personalidade, e compara as tais. Há alguém no futuro, alguém que virá e chama de protótipo. Protótipo é tudo que vem antes da produção em escala, né? Onde você trabalha, se você cria peças, se você constrói automóveis, o que você construir, tudo tem um protótipo, tem um desenho, ou em escala menor, ou num material diferente do que vai ser feito, para que se tenha uma ideia do que está acontecendo, se vai dar certo ou não, o que precisa ser mudado ou não. Isso é um protótipo. Então, daquele protótipo, aí a linha de montagem vai criar como é que é mesmo a palavra? Fugiu minha palavra. Então, daquele agora concluído, surgirão outros, né? Uma forma, uma galga, existem vários nomes. Então, vejam bem, o protótipo é simplesmente o primeiro, ou aquilo que vai trazer a ideia daquilo que será produzido, daquilo que será feito. Então, quando você trabalha em determinado lugar, cria-se, os engenheiros vão criar, vão formular, ou depois vai lá para os ferramenteiros vão criar a peça, a ferramenta, o que quer que seja, e daquele protótipo, depois de pronto, depois de concluído, alcançando-se as expectativas com o mínimo possível, né, de erro, por isso se usa os micrômetros e outras ferramentas, você vai ter aí uma linha de produção a partir do protótipo. Bem, a partir daquilo que você tem como modelo.
O modelo, o protótipo é o modelo é o tipo do antítipo ou do antitipo. Tá bom? Então, por causa das características de Antíoco Epifânio, nós vamos ver que ele é tido como um tipo do anticristo. Tá bem? Suas características, aí ele cita também aqui, conforme o ensino do saudoso pastor Antônio Gilberto, Antíoco seria o cumprimento parcial desta visão, o anticristo. Desta visão, ponto e vírgula. Desculpa aqui, a minha visão não está bom. Então, desta visão, Antíoco seria um cumprimento parcial. O anticristo seria o cumprimento cabal, final, total, completo, a personificação de tudo que é ruim. Nós vimos em outra lição que ele é a personificação de Satanás. Ele é o representante legal de Satanás, completo de Satanás. Ele é chamado de o anticristo. E isto nos ensinou o saudoso pastor Antônio Gilberto, que é trazido aqui à memória na lição que o escritor ele nos passa. Então, enquanto um é um cumprimento parcial, porque ele não atingiu alguns píncaros da insanidade, o anticristo, pelo contrário, atingirá e talvez até conseguirá ir além da insanidade humana, da insanidade, da crueldade humana, nós podemos dizer assim. Tá bem? Porém, mesmo assim como ele fala também, ele lembra que mesmo com todas essas más características, Antíoco cai, ele tem a queda, ele é destruído, destronado, o anticristo também será destronado. Tá bom? No Apocalipse, o anticristo vai ser também derrotado, não por mãos humanas, mas por Cristo, e ele será o último, como eu já disse, poder gentílico na terra. 2, uma visão transformadora, ou atormentadora. Olha que coisa interessante. Mesmo Daniel, com todas as suas características espirituais, todo o seu conhecimento e a sua intimidade com Deus, as revelações, a visão que ele tem, o deixa doente. Veja que ele fica, no versículo 27, nós teremos que ele está fragilizado e espantado, ao ponto de ficar doente. Por quê? As revelações eram angustiantes, eram coisas terríveis. Por isso que eu disse que alguns são tipos. Eles até foram cruéis, mas não conseguiram atingir o grau máximo desta crueldade, que será atingida, sim, pelo anticristo. Mas agora a visão atormentadora deixa Daniel não perturbado, mas angustiado, frágil e doente. Chega a ficar doente, tá bom? Ao ponto de ser afastado do serviço. Isso nos ensina que, por mais espiritual que nós sejamos, existem coisas que vão nos fazer sofrer, vão nos abater, nos deixar tristes. Porém, nós não podemos permitir que isto nos detenha, que isto nos pare. Tá bom? Eu sempre deixo isso bastante claro. Momentos de fraqueza, de fragilidade, de sofrimento, seja de adversidade que for, eles virão. Porém, eles não podem nos deter, eles não podem nos parar. Nós não podemos permitir que eles nos impeçam de fazer a vontade de Deus aqui na Terra. Tá bom? Depois ele volta aos seus afazeres, ele se recupera, Daniel se recupera, mas veja uma característica também importante na vida de Daniel, é que mesmo sabendo que tudo isto viria a acontecer, ele não muda o seu tratamento para com o rei, nem os outros que virão também. Ele não muda, ele continua servo, ele continua trabalhando, ele continua o crente de sempre. Ele poderia até falar, bom, quando você vai morrer mesmo, eu não estou nem aí, ou passar a desrespeitar, de maneira alguma. Veja que mesmo espiritual, Daniel, ele é também uma pessoa educada, era uma pessoa que tem caráter cristão, no caso aqui, um caráter celestial, divino, era um homem instruído em todas as coisas. Então, ele não permite que, mesmo conhecendo a história, mude as suas características, o que tem acontecido com muitos. Veja que Antíoco, ele vai ser chamado de Epifânio. Uma pequena coisa de nada fez com que ele mudasse o próprio nome, se considerando um Deus, uma manifestação de Deus.
E não é diferente nos dias de hoje. Tem pessoas que, infelizmente, Deus revela, Deus mostra, não infelizmente porque Deus faz, mas infelizmente permite que o orgulho, a jactância, mudem suas características. Existem pessoas aí que acham que são os donos da escatologia, e como eu já disse, vou repetir, acabam trazendo até visões errôneas, interpretações errôneas a respeito disso. Isso nos mostra que, por mais espiritual ou por maiores as revelações que nós tenhamos de Deus, isso não pode influenciar com a nossa firmeza de caráter. Quer dizer, nós precisamos continuar com os pés no chão e também não permitir que isso nos faça fugir da realidade, como diz, e das nossas responsabilidades. Daniel não muda. Nós estamos falando também de Mardoqueu. Veja que Mardoqueu ele chega a um ponto que agora Amã sai na frente dele. Está na outra lição, depois você olha na outra aula também dos juvenis ou dos jovens. Você vai ver que mesmo com todos os privilégios, Mardoqueu não tem por efeito, não é que ele despreza, mas ele sabe que é vaidade, ele sabe que é efêmero, que vai passar. Então ele não permite, ele simplesmente volta para a porta do rei. E existem pessoas que infelizmente vão não ver nada, é barriga cheia, e se acham aí os donos da cocada preta, né? Infelizmente, estão aí, é um ditado, acho que estão aí acima de todos, acima de tudo, e até se comparando aí, trocam até suas distinções, as suas credenciais, né? O que está escrito na credencial agora já é outro nome. Então veja que Daniel não permite que isso aconteça com ele. Ele continua com os pés no chão, ele não foge à realidade, ele continua com suas responsabilidades e também o respeito e o tratamento cortês com os seus senhores, mesmo sabendo que eles passarão por momentos terríveis. Tá bom? 3. E último, humildade e confiança diante do futuro. Ao final, Daniel declara que ninguém podia entender aquela visão. Nem ele mesmo podia entender. Tá? E por quê? Porque essas visões fogem da compreensão. O ser humano, por mais inteligente que ele seja, existem coisas que ele não vai, principalmente as espirituais. Deus revelou as coisas espirituais para os espirituais. E não pode se discernir o espiritual sendo carnal ou humano. Tá? Sendo carnal, somente os espirituais podem. E esses espíritos, mesmo Daniel, com todo o seu gabarito, veja que ele reconhece que não consegue entender muita coisa. Porém, nós nos lembramos que Gabriel está do lado dele, que Deus deixa um representante dele para explicar. Por quê? Quando nós permitimos que determinados sentimentos não cristãos tomem conta de nós, nós começamos a trazer o quê? Ensinamentos errados, interpretações erradas. Tá bem? Como eu já disse, porém o estudo das últimas coisas ela vai exigir o quê? Seriedade e cautela. E serenidade também. Tá bem? Por quê? Quando Daniel vê, ele reconhece que ele não consegue entender tudo. Ele reconhece, ele é humilde o suficiente e confiante. Porque mesmo reconhecendo que não consegue interpretar tudo, ele sabe que Deus lhe dará a interpretação. E mesmo a interpretação assustando, não amedrontando, mas espantando e fragilizando, porém, a confiança de Daniel ela é aumentada, porque ele se lembra que Deus, apesar de todos os contextos, seja ele social, seja político, seja passado, presente e futuro, estão aonde? Estão diante de Deus. Veja que uma das coisas improváveis seria a ascensão da Grécia, de Alexandre o Grande, sobre Ciro, o grande comandante. E aconteceu. Mas era praticamente improvável pensar nisso no tempo. Porém, Deus mostra para Daniel o que aconteceria. Ele pode dizer, mas não tem como. Tem por causa. Agora vem os fundamentos, que eu acabei de falar também na lição dos juvenis. Agora vem os fundamentos. Quais são os fundamentos?
Deus, através de Gabriel, explicando todo o seu plano através desta visão, através desta revelação que Deus dá a Daniel. Tá bem? Então nós precisamos sempre estarmos ancorados nesta realidade, neste ensinamento, nesta doutrina, tá? Que Deus, revelando as coisas sobre o tempo do fim, Ele simplesmente nos diz: fiquem tranquilos, porque está tudo debaixo, está tudo sob o meu controle, sou eu que controlo tudo. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8, isso nos mostra, nos demonstra que tudo está debaixo das mãos de Deus, debaixo do seu controle. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda outra oportunidade, tá bom? Lembrando que dia 15 de setembro será o Dia Nacional de Missões, então meus parabéns e a minha gratidão a todos os missionários, sejam culturais, transculturais, tá bom? Casais, famílias missionárias, missionários solteiros, que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus e que Deus nos abençoe e, aprovando a Deus, nos dê uma nova oportunidade. Em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.